A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala é Paulo Gomes. Eu sou aqui da Assembleia dos Anciões, ministério chamado de Fogo, localizado aqui na Ilha do Governador. Sirvo na minha igreja como obreiro, sou pai, sou marido e graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui estudando esse livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios. Dando continuidade, na aula anterior, se você não viu, entra aí no canal, vê aí a introdução dessa aula, que será de muita importância para o prosseguimento dessas aulas. Então vê lá, termina de ouvir essa daqui, depois volta lá e assista, não deixa de assistir. Dando continuidade à nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, toma, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Ó Deus, ilumina a luz da Tua palavra para que nós possamos entender o que o Senhor quer dizer conosco. E que essas palavras, Senhor, não venham estar somente em nossa mente, mas sim que ela possa, meu Pai, estar em nosso coração. Que a Sua palavra venha mudar as nossas vidas. Que o entendimento da Sua palavra venha trazer uma visão diferente. E que a partir desse momento, Deus, que as nossas visões, que as nossas mentes, que nossos corações venham estar abertos para receber de Ti. Nos abençoa nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o conteúdo a qual nós iremos abordar nesse primeiro capítulo. O conteúdo desse primeiro capítulo vai ser dividido em 5 partes. A primeira parte vai ser do versículo 1 ao versículo 6. A segunda parte vai ser do versículo 7. A terceira do 8 ao 10. A quarta do 11 ao 19. E a quinta do 20 ao 33. Vamos abordar o propósito do livro, o temor de Deus, a instrução da sabedoria, o aviso contra a maldade e a tentação e o convite da sabedoria. De modo introdutório, trazendo uma reflexão da aula passada, a gente vai ver aí novamente a palavra provérbio no hebraico, machal. Ela pode ser melhor traduzida também no grego como parábola ou parábole, que foi um método muito característico de Jesus, a qual Jesus ele ensinava com muita frequência por parábola. A gente vai ver isso acontecendo por diversas vezes no livro de Provérbios. Quando o povo hebreu pensava na lei, a sua mente voltava imediatamente para Moisés. Então, quando a Bíblia vai dizer sobre lei, quando em alguma conversa vai se relatar sobre lei, automaticamente o povo hebreu, eles estavam se referindo à Torá. E vamos partindo para o primeiro tópico. A apresentação do livro vai estar no primeiro versículo, que diz: o provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então ele faz uma apresentação do que vai se tratar do livro. O livro vai se tratar de provérbios. E nessa sessão começa a sessão de provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. O versículo 1 provavelmente nos dá o título editorial para todo o livro, como também a chamada para a primeira sessão dele. A primeira sessão dele, que é de Salomão. Essa designação não significa que todo o conteúdo do livro se originou com Salomão, mas reconhecendo-o como autor das partes principais de Provérbios e também dá a ele tributo como sábio inigualável de Israel. Aqui nos deixa bem claro que isso não significa que todo o conteúdo do seu livro, ou melhor, do livro de Provérbios, se originou com Salomão. Mas ele reconhece que ele é o autor das partes principais
do livro de Provérbios. Como nós vimos anteriormente sobre a lei, sobre o Cânticos, sobre Salmos e também sobre Provérbios, que são atribuídos a pessoas, e essas pessoas não são responsáveis por todos, assim como todo o livro de Provérbios não foi escrito por ele. O Salmos também não foi todo escrito por Davi. Agora a gente vai entrar nos versículos posteriores. No versículo 2 vai começar dizendo o propósito do livro de Provérbios. Do 2 ao 6 a gente vai ver o propósito do livro de Provérbios. Então, provérbio aqui de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios são para quê? Para entender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então vamos pegar essa seção do propósito do livro e vamos falar sobre cada uma delas. No verso 2, algumas palavras a gente precisa destacar, que é o aprender, o ensino, sabedoria e compreender essa inteligência, ou entender as palavras de inteligência. Então vamos à primeira palavra-chave, que é aprender. Edgar Jones diz que o termo hebraico aprender, conhecer, traz o sentido de um encontro e comunhão pessoais, que vão além de mera curiosidade intelectual. O propósito do livro é conquistar a submissão dos jovens à lei moral de Deus, além de curiosidade, a compromisso. Essa palavra conhecer, trazendo um exemplo prático para esse entendimento, é como se eu falasse: você conhece o Silvio Santos? Aí você vai dizer: conheço. Aí eu te pergunto: você sabe onde que ele mora? A sua idade? Você sabe quem são os filhos? Quem foram os pais? Quem são os amigos mais próximos? Talvez você não vai me conseguir responder essas perguntas. Por quê? Você conhece ele de vista. Você sabe quem é. Você sabe quem é. Porém, o conhecer no hebraico não é saber quem é. Não é saber do que se trata, mas é ter um relacionamento íntimo. Talvez se eu fazer essas mesmas perguntas, sendo o seu melhor amigo como referência, você vai me saber responder onde que mora. Talvez você vai responder quem são os parentes, se tem irmãos, se não tem, o que gosta, o que não gosta. Então esse conhecer é isso, é não apenas uma curiosidade intelectual, não é apenas saber do que se trata, mas sim um relacionamento pessoal, um encontro pessoal, uma comunhão. Então, o propósito do livro é trazer esse entendimento para os jovens sobre a lei de Deus, ou para o leitor sobre a lei de Deus. Não apenas saber do que relata. Conhece a Bíblia? Sei, conheço a Bíblia. Mas você sabe o que ela se trata, você tem intimidade com ela, você lê a lei todo dia, você fica meditando. Em Salmo 1 vai dizer: nela, antes tem um prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Isso é ter intimidade. É um compromisso. Aí nós vamos ver de que vamos conhecer, vamos ter intimidade com o quê? Aí entra a segunda palavra-chave, que é
o ensino. O que é um ensino? É o conteúdo, informações e aprendizado adquirido durante a vida. Então, o ensino são conteúdos, o ensino são informações, o ensino são aprendizados, tudo isso que nós adquirimos durante a nossa vida. Então, se eu aprendo algo, Salomão está dizendo que o propósito desse livro, o propósito do livro de Provérbios é o quê? É você ter intimidade com o quê? Com os ensinos, com aquilo que você aprendeu durante sua vida, com aquilo que você adquiriu durante sua vida, com conteúdos que você recebe, com informações que você recebe, que você vê nesse livro ou na Bíblia por completo. Você tem que ter esse relacionamento com o ensino, não apenas ler por ler, não apenas ter aquela obrigação, não, eu tenho que fazer meu devocional, não, mas é um compromisso, é estar aliançado, é estar no relacionamento pessoal com a Bíblia. Então, ele vai nos ensinar a ter relacionamento primeiramente com o ensino, com o conteúdo do livro, com as informações do livro e com o aprendizado. E também com a sabedoria. O que é sabedoria? É usar corretamente o conhecimento. O seu conteúdo sem prática é um conhecimento morto. Porque se eu pego o que eu conheço e não pratico, não mostra para alguém que eu aprendi. Ou se eu tenho um conhecimento, eu falo que aprendi algo, eu exponho o meu entendimento, o meu intelecto, eu exponho o meu entendimento, as informações que eu recebi, mas eu não pratico, ou eu pratico o inverso do que eu digo, eu não estou numa posição de um homem sábio. Por quê? O homem sábio, a mulher sábio, o ser humano sábio é aquele que usa corretamente o conhecimento para alcançar os fins, os melhores fins. A sabedoria é aplicar o ensino recebido para viver de uma forma maiúscula e superlativa. A sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. É olhar as pessoas, é olhar situações com os olhos de Deus. É andar segundo o conselho de Deus e fazer a sua vontade e deleitar-se nele. Isso é sabedoria. É você pegar o seu conhecimento e usar para o bem. É você aplicar aquilo, o ensino que você recebeu. É olhar com os olhos de Deus para a vida, para o ser humano, para tudo. É o conselho, é andar segundo o conselho de Deus. Jesus vai dizer que os seus olhos, se os seus olhos forem luz, seu corpo todo será luz. A sua mente será luz. Da sua boca será palavras que trazem iluminação. Por quê? Porque os seus olhos são luz. Então, quando a gente olha com o olhar de Deus, nós não vamos falar coisas ofensivas. Nós não vamos deixar palavras que venham ofender outras pessoas, palavras que venham desanimar, palavras, maldições, palavras destrutivas. Nossas atitudes serão atitudes boas. Isso é sabedoria. Vamos lá. O provérbio de Salomão vai nos ensinar a
conhecer, trazer a intimidade, o compromisso. Conhecer o quê? O ensino, o conteúdo e informações de aprendizados adquiridos durante a vida. E a sabedoria, que é aplicar o ensino recebido. E também compreender essas inteligências, que envolve a capacidade de analisar o discernimento para ver por trás das coisas, ou ler entre as linhas e discriminações e tomar as decisões à luz do mesmo. Aprendendo, eu tendo intimidade com o ensino, aquilo que eu aprendi, colocando aquilo que eu aprendi em prática, isso vai me desenvolver o discernimento para ver o que está por trás das coisas. Agir com inteligência. Agir com sabedoria. Eu amando o ensino. Eu praticando o discernimento. Eu vou agir com sabedoria. O primeiro ensinamento que o livro de Provérbios nos traz é pegarmos aquilo que aprendemos, analisarmos e aplicarmos segundo a vontade de Deus. Não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu querer, é segundo a vontade de Deus. Por quê? Eu pego esse óculos, minha ótica humana é mudada para a ótica que Deus tem. Até porque uma pessoa cheia de conhecimento, sem ela ser generosa, sem ela ter essa empatia, ela pode se tornar uma pessoa má, uma pessoa ruim. Nós vemos aí muitas pessoas pegando o conhecimento que têm e agindo para o mal. Pessoas pegando, a gente falou isso na aula passada, sobre literaturas, sobre séries, sobre filme, de pessoas pegar a inteligência, o conhecimento que tem agindo para o mal, atitudes ruins. Salomão fala sobre o bom ensino, sobre o proceder que causa a justiça. Vamos voltar lá. Salomão fala sobre o bom ensino, que isso vai levar a algumas atitudes, alguns reflexos. E que reflexos são esses? Obtemos o ensino, aprendemos a amar a sabedoria, aprendemos a ter relacionamento com a sabedoria, aprendemos a ter o relacionamento com o ensino, entendemos as palavras de inteligência, temos o discernimento para obter o ensino do bom proceder, de como agir, de como viver com justiça, juízo e equidade. A bondade, ela tem que estar ligada à sabedoria, ao bom ensino. Precisamos não apenas de conhecimento, mas de ensino. O ensino que traz o bom proceder. Tem muitas pessoas com o ensino errado. Tem muitas pessoas com o ensino que traz uma altivez, uma soberba. O ensino de Provérbios é uma boa ação, é agir com justiça, é ser equilibrado, é agir com juízo. O conhecimento sem um bom proceder leva a soberba, leva uma ação não misericordiosa, porque não é aquilo somente que eu penso, não é aquilo somente que eu adquiri, mas é o que eu pratico também. Para dar ao simples. Aí a gente vai ver lá na primeira aula onde que a gente falou sobre o simples. Quem são os simples? São aqueles inocentes, são aqueles que não teve um conhecimento, que não teve a instrução, que é fácil de conduzir essa pessoa ao erro. Então, é para dar aos simples, aquele que não conhece o inocente, independente da idade, e também aos jovens, conhecimento e bom siso,
conhecimento e bom senso, conhecimento e boas maneiras. Aí ele vai dizer: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Ele está dando um conselho, ó. Ouça o sábio e você cresça em prudência, com cuidado, e esse instruído que ouviu, ele vai adquirir habilidade. Para que eu preciso dessas habilidades? Que habilidades são essas? A habilidade de entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas do sábio. Olha a habilidade que ele vai ganhar. O versículo 6 descreve o conteúdo do livro como provérbios e ditos profundos, as palavras dos sábios e seus enigmas. Isso chama a atenção para dois aspectos dos provérbios. Muitas vezes é emitida enigmaticamente, ao invés de ser direto. Isso faz que o ouvinte pense. Ele reflete o fato de que o livro é muitas vezes questões mais profundas. Isso vai nos levar a algo muito interessante, que é o versículo 7 do livro de Provérbios, do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Em outras versões a gente vai ver que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos entender o que é o temor de Deus. O que é o temor a Deus? Já que esse é o princípio para uma vida de sabedoria, para uma ação sábia. Esse temor não é medo subserviente do castigo, mas o temor que se expressa em reverência e admiração. É o temor reverente e adorador. O temor do Senhor sugere o respeito que produz obediência, não significa ter medo de Deus. Então, o temor não significa ter medo de Deus. O temor, ele é uma reverência. É você prestar reverência. Eu vi um vídeo a respeito de um pastor falando que ele não na sua casa do seu pai, eles não tinham costume de almoçar sem camisa. E ele cresce, ele casa, e ele está em sua casa, e parece que seu pai e sua mãe chegam de surpresa, ele não está sabendo. E ele vai almoçar, e quando ele ouve a voz do seu pai, ele sai correndo para vestir uma camisa. Aí ele faz a pergunta: necessariamente eu precisava colocar a camisa? Eu estava na minha casa, que é as minhas regras, o meu pai não vai me bater, o meu pai não vai reclamar comigo, não haverá consequência nenhuma disso, mas o porquê eu coloquei a camisa? Por respeito a ele, por reverência a ele. É isso. O temor a Deus é essa reverência. Não é medo da consequência do que vai acontecer, não, é reverência, é saber que Deus é santo. É saber que ele tem que ser reverenciado, é saber que ele tem que ser admirado. Quando você ama tanto uma pessoa, quando você gosta tanto de uma pessoa que você começa a não fazer coisa que a desagrada. Por quê? Porque você pode magoar essa pessoa. Você ama tanto que você não quer ferir os princípios dessa pessoa. Então é pelo amor que você não faz. Não é uma obrigação, não é um medo do castigo, não é o medo do que pode acontecer se me ver, não. É pelo amor, é pela adoração, é pela reverência. E é justamente isso, o temor a Deus é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. Foi o temor a Deus que livrou José do adultério e Neemias da corrupção. O temor a Deus é o maior freio moral. O temor a Deus que nos impede de tomar certas atitudes. E a gente só vai ter esse temor por quê? Porque esse temor, ele é o princípio da sabedoria. Então, quer ver se alguém é sábio?
Quer ver se alguém tem essa sabedoria divina, sabedoria do céu? É a partir do momento que ela tem esse temor. É a partir do momento que você vê que ela não toma algumas atitudes pelo temor a Deus, que é o princípio. E foi esse temor que livrou José do adultério. Não foi pelo medo, não foi pelo respeito, não. Eu tenho o temor a Deus. Eu amo a Deus e eu não vou fazer isso. Princípio da sabedoria. O princípio é o ponto de começo, é a parte principal. Sugere mais do que uma posição cronológica. Não é meramente um método de pensamento correto, mas um relacionamento correto. É a submissão, é adorar ao Deus da aliança que se revelou. Isso é o temor. O primeiro passo na moralidade, numa boa conduta, é o nosso relacionamento com Deus. Não é um pensamento, é um relacionamento correto. O princípio, ele significa a sua fundação, que se não tiver, nada se constrói. Assume-se que você não pode tomar nenhuma decisão no mundo ou viver uma vida plena e bem-sucedida a menos que você vê Deus por trás, envolvido nela, e procura entender a Deus com reverência e humildade. Isso é o princípio da sabedoria. O temor é isso, é o respeito, é reverência. Não é o medo do castigo, mas sim a reverência que nós temos para com Deus. Então, se eu amo a Deus, eu não faço. Eu decidi não fazer. Eu não faço porque o meu pastor mandou. Eu não faço porque alguém falou para mim não fazer. Não, eu não faço porque eu amo tanto a Deus e por isso que eu não vou fazer. Isso é o temor a Deus. Então, esse temor a Deus, essa reverência, essa submissão a Deus, é o princípio, é só o início de alguém que é sábio. Então, se você não tem esse temor, você não vai ser uma pessoa sábia. Você não vai entender os mistérios da sabedoria. Sabedoria é pegar aquilo, se eu aprendi sobre Deus, se eu aprendi o que é Deus, como é Deus na minha vida, eu vou buscar agradá-lo. Isso é o temor ao Senhor. Indo adiante, no verso 8 e no verso 9, ele diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da sua mãe, porque serão como diademas de graça para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. A gente entra numa instrução, a instrução que a sabedoria vai dar. Que instrução é essa? Ouve o ensinamento do teu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão como diadema de graça para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. Nesses dois versículos a gente encontra o que a gente falou na primeira aula, o epigrama. O que é um epigrama? O epigrama é muito diferente do que a gente faz. Nós, como pais, como responsáveis, até mesmo em algumas instituições, em algumas igrejas, você vai ver que o costumes não pode, não faça, não vai. E às vezes não tem uma explicação lógica para aquilo. Nós, às vezes, falamos: filho, não faça isso, filha, não faça isso. Sabe por quê? Por que não? Não vai. Por quê? Porque eu não quero. Não faço. Por quê? Porque não tá errado. E a gente, às vezes, não explica o porquê tá errado. O porquê fazer. O porquê não fazer. E o livro de Provérbios, ele é muito o contrário disso. Ele vai nos ensinar que não é só proibição, ou não é só conselho, ou não é só um indicativo, mas sim uma explicação para aquilo. E ele vai dizer: filho meu, usando essa palavra com carinho, trazendo para perto: filho meu, ouve o ensino do teu pai.
Não deixes a instrução da tua mãe. Por que eu não devo fazer isso? Porque serão diademas de graça para a sua cabeça e colares para os seus pescoços. Então, ele deixa bem claro o porquê. A gente precisa aplicar mais isso. De o porquê. Porque quando a gente dá esse porquê, começa a fazer sentido. É aquilo. Traz um entendimento. E ele vai dizer isso. E isso é uma instrução da sabedoria ao ouvinte ou ao leitor. Ele usa filho meu, um termo carinhoso usado pelo mestre para com seu pupilo e é usado frequentemente em Provérbios. A gente vai ver isso diversas vezes acontecendo em Provérbios. Esse termo usado, filho meu, o ouve pode ser melhor traduzido por obedecer ou guardar. Então ele fala, filho meu, traz para perto, traz uma intimidade, ouça, obedeça, guarda. Mas o autor acrescenta, não deixe, não rejeite. Ele está dizendo, meu filho, trazendo ele para perto, a intimidade. Tudo que teu pai fala, ouça, guarda, obedeça. Mas também não despreza, mas também não rejeita o que sua mãe diz. É uma junção de coisas que, às vezes, isso tem não acontecido dentro das casas. Ele começa chamando para ter um cuidado. Ele assume que o pai e a mãe têm que estar juntos, orientar sua família e na sua relação com Deus. O conselho da mãe, os conselhos do pai, eles têm que estar sincronizados. A gente vai ver que hoje os filhos não estão ouvindo o que os pais, o que as mães estão dizendo, mas os pais também precisam estar com conselhos pautados na palavra, com conselhos pautados em Deus, com temor a Deus, com reverência a Deus. Tendo a reverência a Deus, os pais vão dar os melhores conselhos. A receita para um filho ser bem-sucedido, a receita para um filho ser próspero, é ouvir o que os pais dizem. Em Efésios capítulo 6, do 2 ao 3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E se eu honrar, o epigrama mais uma vez, e se eu honrar, o que acontece? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, para que tudo vá bem e que você viva muito. Na NVI diz, a fim de que tudo corra bem com você e que você venha a ter uma vida longa na terra. Olha o que a Bíblia nos diz para nós, filhos. Mas existe alguns que tampam os ouvidos para isso e eles vão caminhar numa vida de desgraça, numa vida de desastres. Porque tampam, não guardam, não obedecem. Então Salomão já começa a instruir, aqui já começa uma instrução. A sabedoria já começa a instruir, Salomão já começa a instruir. Ouça, começa com os filhos, ouça. Façam, obedeçam. Os pais precisam estar alicerçados. Porque a única forma de termos famílias sólidas, igrejas saudáveis, uma sociedade justa, é voltarmos para os preceitos da palavra de Deus, que ensinam a necessidade dos filhos obedecerem aos seus pais. Por isso que hoje a humanidade está do jeito que está. Por isso que hoje a juventude está do jeito que está, porque a juventude hoje já não quer ouvir os pais. Os pais já perderam a autoridade sobre os filhos. Os pais já perderam a ordem na casa. E hoje os filhos fazem o que quer, faz o que der na telha, é o que é. E para que nossos filhos tenham uma vida boa, os pais precisam ser bem instruídos. E aonde nós vamos buscar uma boa instrução? Na palavra. É somente na palavra que é buscada uma boa instrução. É somente na Bíblia. É para isso que vai ter filhos bons. Filhos bons só existe porque tem pais instruídos na palavra. Pais alicerçados na palavra geram filhos com vida longa, geram filhos prósperos, geram filhos obedientes, que logo mais serão pais formados na palavra. Fazendo isso, obedecendo, o que vai acontecer? Serão como diademas de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. O verso 9, na
Versão King James atualizada diz: pois formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e o colar para o seu pescoço. Um desafio ligado a uma promessa. Obedeça. A observância das instruções dos pais não ficam sem recompensa. Essa conduta ornamenta a vida do jovem com honra. Ele teria um diadema de graça, uma grinalda graciosa sobre a sua cabeça, colares, enfeites ao seu pescoço. É uma referência de adornos usado por reis. Diadema sobre a sua cabeça, honra. O diadema vai falar de honra, porque nós vemos aí referência de utensílio usado por reis. Coroa, uma grinalda, uma coroa de bênçãos. Ela remete à imagem de honra e de beleza. A obediência aos pais vai trazer aos filhos honra. E além de tornar uma vida mais suave, uma vida bela, uma vida feliz. Isso tudo por ouvir a instrução de pais que estão pautados na palavra, de pais que estão instruídos na palavra. A obediência aos pais não só protege os filhos de perigos mortais, de companhias ruins, mas também toma pela mão e leva-o para um lugar de segurança. Ele não só livra, ele não só tira do caminho, mas eles pegam os filhos. A obediência, a palavra dos pais, a obediência dos filhos vai livrar eles de tudo e vai levar eles para um lugar seguro, a um lugar com felicidade, a um lugar de felicidade, a um lugar de honra. Filhos, escutem seus pais. Honra seus pais. Os pais são autoridades de Deus aqui na terra. Quem não respeita os pais, quem rejeita as palavras dos pais, é a mesma coisa de rejeitar a Deus, porque eles são representantes de Deus na terra. É por isso que nós temos que obedecer, é por isso que nós temos que honrar. O temor ele começa nisso, na honra, na obediência. Se rejeitarmos isso, nós estamos rejeitando o próprio Deus. É por isso que muitas vidas de muitos filhos não prosperam, não vão para frente, porque esquece de honrar. Independente do que seus pais sejam, independente do que fazem, independente, tem que honrar. Não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe. Vamos seguir. Ele vai continuar dizendo as instruções sobre a sabedoria. Filho meu, se os pecadores querem te conduzir, não consista. No verso 8, ele começa essa sessão de algo mais prático, de algo mais direto, que é ouvir os conselhos do pai e não desprezar a instrução da sua mãe. E ele vai dizer o porquê no verso 9. E no verso 10, ele já traz outro conselho, que é: se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita. A arma que usam para capturar os incautos é a sedução. Então eles usam a sedução para capturar os simples, os inocentes, aqueles que não têm uma informação. Então diz aí, ó, a arma que usa para capturar os incautos é a sedução. Eles mostram o prazer imediato do pecado e escondem a estratégia das suas consequências. Apresentam o pecado como uma pílula dourada, mas escondem que possui um veneno mortal. O pecado é uma fraude. Ele é assaz, enganoso, promete felicidade e traz desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. Essa ilusão é como se fosse um sonho. É algo que ele está dominado por algo. Então, eles querem pegar esses simples, os que não têm o conhecimento, não agem com sabedoria e quer seduzi-la. Aí,
Nós vemos na aula passada sobre o entendimento, o binar, que é justamente isso, aonde que ele escreve, ó, eles mostram o prazer imediato, onde ele diz, eles mostram o prazer imediato do pecado e escondem as suas trágicas consequências. Quando você não tem um entendimento, é isso que irá acontecer. Ele mostra que é algo tranquilo, vai ser rápido, e depois a ficha cai. E esses pecadores não se contentam a caminhar sozinhos pelo caminho do pecado. Eles querem atrair outras pessoas para que fiquem na mesma fileira, para que fiquem no mesmo caminho. Por isso armam armadilhas na porta das escolas, nas praças, nos lugares onde que os jovens ficam reunidos, jovens ficam conversando, nas redes sociais, nos jogos, onde que tem o contato ali ao vivo. Então eles jogam essas redes, essas armadilhas. Aí ele está dizendo, se chamarem, se quiserem te seduzir, não vai. Não vai. Por mais que seja bom. Mas isso é ilusório, isso é enganoso. Eles vão te prometer algo bom. Você vai ver que pessoas entram em caminhos totalmente tortuosos por ilusão. Se perdendo no mundo das drogas por ilusão. Se perdendo em ambientes ruins de prostituição por ilusão. E aqui está o conselho de Deus. Não caia nessa rede sedutora. Fuja do conselho dos ímpios. Afaste-se do caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Salmos de número 1. A gente viu e vou botar de novo para isso ficar na nossa cabeça. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então, o capítulo 1 parece que o Salomão está pegando o Salmo 1 e está descrevendo ele. E aí embaixo tem algo que nos chama a atenção. Livre sua alma da morte. Livre desses caminhos sedutores, desses caminhos ilusórios. Essas são as instruções da sabedoria, que é não desprezar o conselho de pai e mãe, para que isso seja uma bênção. E se vier sedução para o mundo afora, para fazer coisa errada, fuja, não fique a isso. E no próximos versículos, nós vamos entrar na seção do aviso contra a maldade e a tentação. No verso 11, na versão Nova Tradução da Língua de Hoje, ele vai trazer dizendo, ó, se eles poderão dizer, esse mesmo que estão tentando seduzir, eles poderão dizer, venha conosco matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Na aula passada, nós falamos sobre eles. Esses são os loucos, os insensatos, o que tem o prazer na desgraça alheia, o que tem prazer na maldade. É um convite para se juntar com pessoas que perderam a sensibilidade, se rendeu à vida errada, se rendeu àquela vida ilusória. É um convite para ser marcado numa vida marcada de traumas, de mentira, de engano, de ilusão. Aí olha esse convite por completo. Nós vamos ler esse convite por completo. Que diz, vamos lá, vamos pegar, matar alguém. E vamos se divertir com isso. Vamos engolir eles vivos, versículo 12.
como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como destrói a cova. A proposta que eles estão querendo fazer é um mal. A proposta dada é fazer mal, é derramar sangue, é matar alguém, é matar por diversão. Aí após isso, eles continuam no mesmo convite. O convite continua. Então venha, versículo 11. Venha, vamos matar alguém por diversão, só por diversão. Vamos matar ele. Assim como a sepultura faz com mortos. Acharemos todo tipo de objeto valioso. Encheremos a nossa casa com o que roubamos. Eles querem adquirir bens valiosos com roubo, com violência. É uma riqueza que vem no resultado de um roubo, num derramamento de sangue. Quantas pessoas hoje, por amor ao dinheiro, matam? Por amor ao dinheiro, roubam. Por amor ao dinheiro, sequestram. Outras, por amor ao dinheiro, se casam, se divorciam, corrompem, são corrompidas, se tornam corruptos. Fazem de tudo para ter o dinheiro. E olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Olha o que ele diz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens em ruína na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, desviam-se da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Eles estão fazendo um convite. Vamos roubar, vamos matar, vamos roubar. E Paulo está dizendo, ó, por causa disso, por causa das pessoas que querem ficar rico, cede à tentação, vai em ciladas. Isso afoga os homens na ruína, na perdição. Porque a raiz de todo mundo males é o dinheiro. Tem essa cobiça e por causa disso se desviam da fé, trazendo tormento para si, trazendo dores para si. Mas tu não. Você é diferente. Você é homem de Deus. Você deve fugir dessas coisas. E finalizando esse capítulo 1, nesse último tópico, sobre o convite da sabedoria. Aqui no verso 20, 21 e 22, nós vamos ver aí um monólogo dramático que diz: a sabedoria clama em alta voz nas ruas e ergue sua voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhenta ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, vão se contentar com sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Nesses 3 versículos, a sabedoria ela é personificada. Isso que é um monólogo dramático, quando algo vai ser personificado. E essa é a primeira de muitas vezes que isso vai acontecer nesse livro de Provérbios. Então a sabedoria está na rua, levantando sua voz, querendo ser ouvida. Em um mundo que está cheio de violência, uma sociedade que está cheia de maldade, em um contexto no qual as pessoas estão cheias de ganância, a qual a gente viu nos versículos passados, aonde que a vida é tirada por causa dos bens. E enquanto isso está acontecendo, a sabedoria está gritando. Essa voz vai ecoando nas ruas, vai ecoando nas praças, nas casas, em todos os lugares, na mídia, nos lares, nos púlpitos. Então essa sabedoria está gritando, mesmo
com tudo acontecendo, ela continua gritando. Mesmo com pessoas se perdendo, ela continua na praça gritando. Deus, ele não desiste do ser humano, mas ele ergue a sua voz para confrontar o erro e oferecer o perdão. Até quando os zombadores, os inexperientes, os tolos vão ficar nisso? Em outra tradução, na Almeida Revista Atualizada, até quando os nécios amareis a necessidade? Vós, escarnecedores, desejareis os escárnios. Vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Em outras traduções diz simples. E nós vemos 3 tipos de pessoas: os nécios, os simples, os escarnecedores e o louco. Esses nécios, os simples, eles são os pecadores que andam conforme suas simples noções entre o bem e o mal e acabam se afundando na maldade. Os escarnecedores são gente orgulhosa, que faz zombaria de tudo. Os zombadores da religião, que rebaixam todas as coisas sagradas e sérias. Porém, o louco é aquele que causa rebelião contra Deus, perdeu completamente a lucidez moral e espiritual, passou a desprezar o conhecimento. Aí ele pergunta: vocês vão ficar nisso até quando você é simples? Até quando você vai ficar nesse raso, nesse conhecimento raso, nesse conhecimento de simples, nesse conhecimento onde você acha que tá bom? Até quando você vai continuar ficando nessa estagnação? Você está nécio, está parado. Até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai amar isso? Até quando você, inexperiente, vai ficar nessa inexperiência? E os escarnecedores? Até quando você vai ficar zombando de tudo, achando graça de tudo? Vai ficar levando as coisas à brincadeira, levando as coisas vãs, fútil, na futilidade? E você, louco, até quando vai se rebelar contra Deus? Que é a própria sabedoria. Não entendeu que você já perdeu totalmente a sua lucidez, que já perdeu totalmente o seu... Você despreza o conhecimento, você já se perdeu completamente. Aí ele vai continuar dizendo: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. A sabedoria clama nos nossos ouvidos, nos encorajando e nos chamando para a sua repreensão, para a sua correção, para a sua exaltação, advertência. Os pecadores usam a linguagem de sedução a fim de atrair sua alma para uma rede de morte, mas a sabedoria usa a linguagem da repreensão para livrar sua alma da morte. Enquanto os pecadores te seduzem para você morrer, achando que tá bonitinho, achando que tá legal, para no final ser morte, a sabedoria usa a palavra dura, mas que é para você não morrer. Por isso que às vezes a gente recebe palavras duras e a gente não fica de bico. A gente prefere ouvir pessoas que amassageiam o nosso ego. Não, mas não é assim que se fala. Pessoas que só querem ouvir palavras mansas, palavras que amassageiam o ego, já perdeu a noção do perigo que a alma dela corre. Se ela soubesse que a alma dela está prestes a ser tragada, que ela está prestes a morrer, ela, independente de qual forma que ela ouvisse a repreensão, mas ela desejaria ouvir a repreensão. Tem muita gente dentro da igreja que só quer ouvir repreensão leve, só quer ouvir palavra de vitória, mas só que essas palavras estão te levando para o inferno. E às vezes a palavra de repreensão está livrando a tua alma do inferno, livrando a tua alma da morte. E se acatarem a minha repreensão, eu derramarei sobre vocês o espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Olha, na revista Almeida Atualizada diz:
Atentai à minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente sobre vós outros o meu espírito, e vos fareis saber a minha palavra. Na Nova Tradução da linguagem do dia de hoje, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Na Nova Versão Transformadora, diz: eu abrirei o meu coração para vocês e vos tornarei sábios. Olha isso. Olha o que a sabedoria está dizendo. Olha o que Deus está dizendo. Ouve as minhas repreensões. Ouve as minhas advertências. Ouve as minhas admoestações. Ouve a minha exortação. E eu derramarei sobre vocês o espírito de sabedoria. Olha o que a sabedoria está chamando. Vem, ouve, e eu darei benevolências para vocês. Eu revelarei coisas escondidas aqui dentro do meu espírito para vocês. Ele vai continuar. Vocês, porém, rejeitaram meu convite e não se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezam totalmente o meu conselho, que não quiseram aceitar minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Enquanto os que ouvem, derramarei meu espírito. Revelarei, abrirei meu coração. E aos que não ouvem, eu vou rir da sua desgraça. Quando acontecer o que mais você temia, eu vou zombar. Aqueles que tampam os ouvidos à palavra de Deus e não atendem o seu conselho, rejeitam o ensino e não aceita a sua repreensão, equivale a criar uma tempestade sobre a sua própria cabeça, é atrair a tragédia para a própria vida. A esperança humana está em Deus, a nossa esperança está em Deus. Você que não ouve, você que não aceita, você está traindo desgraça para a sua própria vida. Não há nada mais perigoso para uma pessoa do que Deus entregar ela para ela mesma, do que Deus entregar ela para os próprios desejos, do que ela sofrer as consequências das próprias escolhas. Não há nada arriscado para uma pessoa do que quando Deus vira as costas para ela, quando Deus se ausenta, quando só resta escuridão, desespero e morte. Isso é desesperador. Isso é arriscado, não ouvir a palavra. Meu irmão, é a lei da semeadura. Você tem que ser muito homem e muita mulher para assumir essas consequências das suas escolhas quando você escolhe sem Deus. Quando você escolhe por suas vontades, pelos seus desejos, sem o direcionamento de Deus. E o final desse versículo 26 me atemoriza. Porque diz, zombarei quando o que mais você temem abater sobre vocês. Se você está tomando escolhas sem direcionamento de Deus, o que mais você teme é o que vai acontecer. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. A dor tem a capacidade de levar a pessoa que está com o coração duro a se quebrantar. O terror, a perdição, o aperto, a angústia, a solidão tem o poder de convencer alguém que ele precisa de Deus. Quando a pessoa está cercada de conforto e riqueza, é tentada a pensar que é autossuficiente, que não precisa de nada, que está tudo a rejeitar a Deus. A pessoa que abandonou a Deus vai clamar, mas o Senhor responderá. Procurará Deus, mas não irá encontrá-lo. Aí nesse momento que vai falar assim, ai Deus, eu estou sozinho, Deus não me ouve, Deus não quer o meu bem. Não, você só está com aquilo que você plantou. Então, se quebranta, se arrepende, refaz o seu caminho, refaz a sua rota, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a usar a sabedoria, começa a colocar em prática aquilo que foi aprendido, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o conselho, tão pouco, por pouco caso da minha advertência, comerão fruto da conduta e se fartarão com as suas próprias maquinações. Vai comer daquilo que plantou. Quando o ser humano
dá as costas para Deus e tapa os ouvidos ao conhecimento da verdade. Quando ele prefere andar nos seus próprios caminhos, em vez de temer a Deus, quando opta pelo caminho das transgressões, em vez de acolher a repreensão divina, então ele corre o maior dos riscos da sua vida. Ele colhe o que plantou, ele bebe o refluxo do seu próprio fluxo e experimenta o que sempre desejou. Dá ao ser humano um falso senso de prazer, uma falsa liberdade. O ser humano ele começa a sentir com a prosperidade, com as suas próprias escolhas, com viver a sua vida, ele começa a sentir um prazer, uma falta, insegurança, mas no fim é a causa da sua maior infelicidade. Eu vivo do meu jeito, eu faço as coisas como eu quero, ninguém me manda, no final vai viver infeliz. Tem gente que vai morrer infeliz enquanto não assumir o propósito a qual Deus criou ele para fazer. Ele fica pensando que está construindo sua felicidade, mas ele está cavando a sua própria cova. Está pensando que está caminhando sobre uma vida feliz, mas ele veste traje de morte. Cuidado com as suas escolhas, pois você poderá se fartar daquilo que você mais desejou. O que vai estar na sua mesa, o que vai estar no seu banquete, é aquilo que você plantou, é aquilo que você deseja comer. Pois a inconstância do inexperiente os matará. A falsa segurança dos tolos os destruirá. Já começa a ver o final. Que a sua atitude tem consequência. O ser humano pode viver a maneira que ele quiser, mas ele não pode escolher as consequências. O ser humano ele pode viver da maneira que ele quiser, mas ele não pode escolher as consequências das suas escolhas. Ele pode adotar o estilo de vida que ele quer, mas ele não pode determinar o resultado dessas escolhas, pois a inconstância dos inexperientes vai matar eles, e a falsa segurança vai destruir. A regra desse caminho é a liberdade sem limite, onde que nada é proibido, tudo é aceitável. O legal é você se sentir bem, se sentir aceito por você mesmo, é o seu bem-estar. Porém, essa sensação é uma armadilha mortal. Ela pode anestesiar sua alma. Ela pode deixar tua alma tranquila, sem sentir nada. Ela pode deixar tranquilo, mas essa sensação de bem-estar só vai te levar para a morte. Fuja da morte. Escolha a vida. Deus propõe para você a salvação e não a perdição. Isso é para quem permanece no caminho. Mas quem ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. A desobediência produz a morte, a perdição, mas a obediência resulta em segurança e confiança. Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, tranquilos, sem temor do mal, mesmo cercado no mundo tão violento. Isso é a paz de Deus. Não é a ausência de guerra, não é a ausência de tribulação, não é a ausência de provação, mas em meio a isso tudo tem paz. Conclusão. O capítulo 1 de Provérbios serve uma introdução com o tema do livro, estabelecendo o propósito dos provérbios e convidando os leitores a buscarem sabedoria. Ele destaca a importância do temor do Senhor como o início do conhecimento e adverte contra a maldade e a tentação. A sabedoria é personificada como uma figura que clama nas ruas, convidando as pessoas a seguir o caminho da justiça e a verdade. O capítulo termina destacando aqueles que escutam a voz da sabedoria serão abençoados, enquanto os que ignoram sofrerão as consequências das suas próprias escolhas. Eu peço muito a Deus, que essa palavra venha ter te confrontado, que essa palavra venha acender a sua luz de alerta e você venha ouvir, meditar, guardar as palavras do Senhor e seguir com sabedoria os conselhos de Deus, que Ele é a própria sabedoria. E seguir uma vida correta perante a Deus, uma vida temente a Deus. Porque se você ama a Deus, você vai ouvir os seus conselhos. Se você ama a Deus, você vai ouvir a sua instrução e até mesmo a sua repreensão, e vai amar a repreensão e vai mudar os seus caminhos. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima aula. Fique em paz.